A paz do Senhor, meus amados, né? Nós vamos agora para a aula 5 do livro de Gênesis, o capítulo 5, onde nós vamos começar a ver a proliferação da humanidade, o crescimento, o avanço, alguns fatos interessantes que podem ser observados. E uma das coisas também curiosas, porque nós vimos no capítulo 4 que foi a geração a partir de Caim. Essa geração, ela já não é a partir de Caim, ela já tem uma outra vertente, né? Uma outra perna da humanidade, vamos dizer assim, né? Uma outra árvore genealógica, todas de Adão, todas iniciadas em Adão. Mas aí nós vimos nos capítulos anteriores o assassinato, né? O homicídio cometido por Caim, a maldição sobre a sua vida e a sua geração sendo implantada aqui na Terra. Nesse capítulo nós já vamos ver a partir de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, né? O terceiro filho que foi nascido após a morte de Abel, né? Que foi celebrado por Eva, né? Louvado a Deus por Eva, o seu nascimento, e que tem também uma representação espiritual de uma geração que nós vamos esclarecer no capítulo 6, um termo importante que surge, né, que ainda é tema de grande controvérsia, mas no nosso entendimento nós vamos dizer e mostrar por que, né, nós cremos dessa forma. Então a gente tem essa compreensão da palavra. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre essa genealogia que começa justamente a partir de Adão, e nós vamos ver que há uma referência direta a Sete. Então a Bíblia fala o seguinte, do versículo 1 ao 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então aqui você vê a reafirmação que Deus faz sobre o homem como imagem e semelhança dele. Nessa reafirmação é importante porque eu também frisarei, porque uma das coisas que eu quero que você que está vendo esse estudo entenda qual é a sua posição em Deus, como semelhança de Deus. E a Bíblia fala que homem e mulher os criou. E quando foram criados, eles os abençoou e os chamou homem. A Bíblia fala que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, dele o nome de Sete. Olha, ele gerou Sete com 130 anos. Naturalmente que Caim e Abel tinham menos, Adão tinha menos de 130 anos quando gerou, mas a Sete ele já tinha 130 anos. Que longevidade, né? Impressionante, né? Os homens com 130 anos ainda fazendo filhos. Mas a Bíblia fala que ele não viveu só 130 anos, ele teve 130 anos, e a Bíblia diz que ele deu esse nome a Sete, né? Nós falamos essa referência a isso no estudo passado, o significado do Sete. E depois que gerou Sete, Adão, olha, viveu 800 anos e não teve só mais a Sete, teve outros filhos e outras filhas. Então aí nós vamos ver, queridos, que a humanidade estava se expandindo, mas Deus ele sempre trouxe uma linhagem, que em cima dessa linhagem é a linhagem que ele trabalhou para que, de forma organizada, cumprir o seu propósito até que chegasse a Jesus. Essa linhagem ela é especificada na Bíblia para que nós saibamos toda a trilha que foi percorrida aqui na Terra para o nascimento de Jesus lá no futuro. Então foi a partir de Sete. Isso também rompe com alguns paradigmas que se tem de que Jesus só teve esse ou aquele filho, essa quantidade. Jesus não, Adão
Jesus é o segundo Adão, mas é só aí Adão que a gente está falando. Adão teve esse segundo filho, e só teve esse filho. E como é que veio tanta gente? E de onde é que apareceu tanta gente? Não, ele teve outros filhos. E a mulher de Caim, qual foi? Adão e Eva tinham outros filhos. Porém, esse foi um que a Bíblia quis destacar, porque foi a partir dele que se chegou até a linhagem de Jesus. Então, essa é a importância da gente frisar esse entendimento na mente, para que não se turbe o nosso pensamento e o inimigo, porque assim, o inimigo, ele, como lá em Eva, a falta de conhecimento da leitura correta da Bíblia produz a dúvida. Então aqui está, a Bíblia diz que Adão gerou outros filhos e filhas. Isso significa, irmãos, que esses filhos e filhas podem ter sido gerados e podem ter, a partir daí, sido gerados a filha que gerou a mulher de Caim, que nós vimos lá atrás no capítulo 4, que é possível que seja uma dúvida na sua mente. Então aí, mas só que, por que agora a Bíblia chama atenção sobre Sete? Porque Sete, ele vai gerar uma outra geração, e essa geração vai chegar até um homem importantíssimo ao longo da caminhada, na verdade 2 homens que nós vamos ver a partir de agora. Então, a partir do verso 6 e o verso 8, nós vamos ver a geração de Enos. Por quê? Com 105 anos, Sete gerou a Enos. E nós vimos no texto anterior que Enos, ele passou a invocar o nome do Senhor, e a Bíblia fala que aqueles que invocam o nome do Senhor são os que amam o Senhor. Então essa é uma geração que tinha uma relação com Deus, apesar do distanciamento de Deus gerado pelo pecado, pela entrada do pecado. Nós não vimos essa relação lá no meio da geração, da descendência de Caim. Na descendência de Caim, o que vimos é a maldição. Somente quando Lameque mata 2 homens, ele rememora a maldição que estava pairando sobre Caim, que acabou sendo pairada sobre ele, ainda que houvesse ali a vingança 70 vezes, que representa um perdão, da parte do Senhor. E aqui a Bíblia fala o seguinte, que depois que ele gerou a Enos, Sete viveu mais 807 anos, e olha aí, mais uma vez, gerou outros filhos e filhas. Então aqui, mais uma vez, a Bíblia evidencia que não é uma geração, não foram só aqueles filhos, mas houve outros filhos, porém há uma linhagem, uma determinação de rota, e a rota que a Bíblia deixou de revelado para nós, que seria essa rota que Deus seguiria, essa linhagem que Deus seguiria até chegar a Jesus, foi estabelecida em Enos. Então, Enos, a Bíblia fala que Sete não viveu 912 anos e depois disso morreu. Meu Deus, quanto tempo! E que longevidade e que energia também, 105 anos gerando filhos. Eu quero chamar a atenção a outra coisa também. Ele gerou Enos aos 105 anos. Não significa dizer que ele não tenha gerado outros filhos antes, mas Enos foi o que significou para a palavra. Lembrar sempre de Deuteronômio 29, nós vamos ver que nem tudo Deus revelou na palavra para a gente. Então aqui, total, Sete aos 105 anos gerou a Enos, e ele teve o total de anos de 912. Isso é importante, depois nós vamos ver por quê. Agora, Enos, quando tinha 90 anos, gerou Cainã. E depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos. E mais uma vez a Bíblia chama a atenção de que ele teve mais filhos e filhas. Filhos e filhas, não era só filhos. Então essa era uma geração que estava em crescimento e multiplicação constante. E Cainã já viveu mais 815, ou melhor, Enos viveu mais 815 anos após a geração de Cainã, e ele gerou outros filhos e filhas, mas a Bíblia não toma parte
Por quê? Porque está dentro da linhagem de Cainã. Vou estar frisando a cada uma das pessoas para que isso fixe. Porque o aprendizado se vem com a repetição. Então, Enos tinha 90 anos quando teve Cainã e Enos viveu 905 anos. Cainã, aos 70 anos, a idade já vai caindo, né? Ele teve um filho chamado Maalaleel, que ele viveu, depois que gerou Maalaleel, Cainã teve outros filhos e filhas. Entendeu? Essa repetição, né, ela é fundamental para a formação do aprendizado. Então Deus, ele quer, ele deseja, ele anseia que você aprenda isso. Ele fala através de Moisés para inculcar. Então inculque isso, inculque que há uma linhagem que chegou até Jesus, mas que havia outros filhos. Cainã vive 910 anos. E aos 65, mais uma vez, Maalaleel, mais novo um pouquinho. Isso não quer dizer que aqueles outros não tiveram filhos mais novos, não. Eles tiveram aquele filho, importante isso, frisar, aquele filho que fez parte da linhagem que chegou até, nós vamos ver que é Noé, esse homem importante. Aquele filho, ele tinha essa idade, né? Então não quer dizer que a Bíblia não fala que era o primogênito, que era o primeiro filho, mas que quem nasceu foi Jared. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. E Jared, depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos. Olha, ele não quer dizer que não gerou filhos antes. Ele diz que depois que gerou, ele viveu 830 anos e gerou também outros filhos e filhas. E foi um total de 895 anos e morreu. Morreu jovem, né? Os outros todos acima de 900 anos. Mas Maalaleel morreu um pouco mais jovem. É até difícil falar esse nome. Agora, Jared tem aí, aos 162 anos, Jared já para ter Enoque, já foi com 162 anos. E Jared, ele gerou uma pessoa importantíssima no estudo da palavra. Porque eu vou fazer um adendo especial, falar um pouco mais sobre essa geração de Jared, que gerou a Enoque. Que depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos. E ele também gerou outros filhos e ele já viveu bem mais. Olha só a diferença. A quantidade de anos vivida por seu pai, Maalaleel, 895 apenas. E houve uma compensação de 962 anos. Na parte de Jared. Uma quantidade maior de anos. Nós vamos ver que é o segundo homem que mais vive na Bíblia. Ele gerou uma bênção chamada Enoque. O nome desse homem era Enoque. Lembra-se que Caim também gerou um filho chamado Enoque, tá? Um filho chamado Enoque na geração de Caim. Mas não é o mesmo Enoque, são Enoques diferentes. Esse Enoque, ele tinha uma coisa especial, né? Se Enos clamava a Deus, olha aí, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Mas Enoque não só andava com Deus, como também ele foi pai de Matusalém. Então, Enoque, com 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, ele andou com Deus. Ele não só viveu na terra, ele andou com Deus 300 anos. Significa, queridos, que Enoque teve uma vida com Deus. Enoque é um padrão, um modelo, né, de vida para cada um de nós. Por quê? Porque nós vamos ver mais adiante que a pecaminosidade nesse tempo era muito grande. Era algo que se assemelha aos dias de hoje. Era algo que tem muita assim, relação com os dias de hoje. E essa relação com os dias de hoje precisa ser observada por nós. A Bíblia ela contém todo o padrão
de vida que a gente precisa. Padrão no sentido de padrão comportamental, padrão no sentido de padrão de relacionamento com Deus, padrão no sentido de padrão de relacionamento com os homens, padrão no sentido de vida cristã verdadeiramente focada nos princípios da palavra de Deus. Então nós temos esse padrão definido de forma clara, de forma evidente, de forma cristalina de como nós devemos viver. E aqui Enoque nos ensina que nós devemos andar com Deus todos os dias da nossa vida, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho. O caminho é o local onde você anda. É por isso que o Provérbio 22 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Por isso que mais na frente, quando vamos estudarmos sobre Jacó, nós vimos que Deus muda a forma de Jacó andar. É o anjo na luta com ele. Nós vamos ver isso lá na frente, não vou antecipar aqui agora não. Mas aqui, como é bonito isso, que durante 300 anos apenas, 300 anos, um número absurdo para hoje, mas era um número, digamos assim, bem modesto para o tempo dos homens que viviam 900 e tantos anos, como nós vamos no próximo descendente de Enoque, né? Ele é pai de Matusalém, né? Que nós vamos ver aqui que ele era bisavô de Noé. Então Enoque andou com Deus, e a Bíblia fala que aqueles que andam com Deus, olha o que a Bíblia fala aqui, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ou seja, Deus arrebatou, amou tanto a Enoque, né? Ele se agradou tanto de Enoque que o arrebatou para o seu lado, não permitiu que ele vivesse naquela imundície que era o mundo naquela época. Queridos, nós estamos nos aproximando desse tempo. Eu não sei se as gerações vindouras terão a oportunidade de ouvir o que eu estou falando, porque é possível que estejamos próximos ao fim realmente dos tempos, ao cumprimento das revelações que eu espero conseguir ensinar a vocês aqui. Ou melhor, se não for a vontade de Deus, que assim seja, mas que eu estou fazendo, tentando, querendo, buscando fazer essa minha parte, a parte do ensino da palavra. Então, aos 365 anos, de Enoque acontece o primeiro arrebatamento da história. Se houve um primeiro arrebatamento, é porque haverá outro arrebatamento. E em breve é possível que nós vejamos ou não, porque a Bíblia diz que esse dia nem o Filho do Homem sabe, né? Gênesis capítulo 5, versículo 25 ao 27. Matusalém nasce, né, e com 187 anos, Matusalém gera a Lameque. Esse Lameque não é o mesmo Lameque que nós vimos no capítulo 4 da geração de Caim, que assassinou 2 homens. Não, esse é um Lameque oriundo da geração de Sete. Então Sete teve outro filho, ou melhor, outra descendência, né? Que essa descendência também gerou um filho chamado Lameque, né? Então Lameque, ele tinha não era um nome simples, né? Não era um nome, era um nome comum, era um nome comum. E ele foi gerado de Matusalém aos 187 anos de Matusalém, e a Bíblia diz que Matusalém viveu depois mais 782 anos após Lameque e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 969 anos e morreu, né? Mas ele foi o homem mais longevo da Bíblia, foi Matusalém, o pai de Lameque.
o pai de Lameque. Então Lameque, aí agora ele é abençoado, né? Por quê? Aliás, todo pai que tem, todos os filhos, os pais são abençoados, mas alguns têm uns filhos especiais. E a palavra diz justamente que Lameque teve um filho, a idade que Lameque teve esse filho. Esse slide não foi colocado aí, mas eu vou te dizer aqui com que idade Lameque teve esse filho, porque é importante nós termos essas informações. Então, Lameque viveu 182 anos. Tem aqui, perdão, desculpem. 182 anos e Lameque gerou a Noé. Que eu faço o texto aqui, explico, estou com a Bíblia ao lado, estou com todo um aparato de pesquisa para te dar a melhor informação. Então, lá com 182 anos, Lameque gerou a Moisés. Então foi uma idade, a Noé, foi uma idade bastante avançada também. Isso não quer dizer que ele não tenha tido outros filhos. É possível sim que tenha tido outros filhos. Mas quando ele deu o nome, ele disse para Deus, ele disse assim, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Lembra-se que lá atrás Deus havia amaldiçoado a terra por conta de Adão, por conta do erro, do pecado cometido para Adão. Então, aqui há uma tipologia de Cristo. O que é um tipo de Cristo? Existem na Bíblia, no Antigo Testamento, homens, celebrações, objetos, passagens que apontam para Cristo, certo? Elas apontam para o que Cristo, de fato, revelou como sua obra primordial aqui na Terra. Porque uma das coisas que nós precisamos compreender com clareza é que todo o Antigo Testamento ele não é independente do Novo Testamento. Ele não foi criado para contar uma história, para contar a história de um povo somente. Essa compreensão é uma compreensão superficial. É uma compreensão sem cunho espiritual. É uma compreensão que vocês vão aprender lá na frente, que ela forma farisaísmo, porque ela remove a espiritualidade, a profundidade e o sentido relacional de Deus com o homem dentro das suas narrativas reveladas pela palavra. Então aqui você vê um apontamento claro. Nós já vimos alguns apontamentos claros na Bíblia, da figura de Cristo, em cada livro, cada um deles, inclusive a escolha dos livros para entrar no cânon. O que é o cânon? O cânon é a medida exata necessária para que um livro possa ser considerado como sagrado, como digno de estar na Bíblia, como correto o ensino, que coadune com os princípios da palavra de Deus, não são revelados especificamente ou exclusivamente de qualquer forma. Não, eles precisam ter alguns aspectos. Por isso os protestantes não aceitam os livros do segundo cânon, porque alguns deles eles foram colocados inclusive para sustentação de idolatria, entre outras coisas, o que Deus sempre abominou. Então, nesse texto aí, nós vemos essa tipologia de Cristo, ou seja, Noé como sendo um tipo de Cristo, um tipo de Salvador, um tipo que aponta para a obra salvífica de Cristo, quando seu Pai diz que ele nos aliviará do nosso trabalho e sofrimento das mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Porque Cristo, ele quebra a maldição do pecado, e a terra era amaldiçoada por conta do pecado do homem, E isso tudo foi uma bênção digna na vida de Lameque ao ter um filho como ele, e perfeito para Noé, que nós vamos estudar um pouquinho mais agora,
né? É a pergunta agora que a Bíblia fala que Noé aos 500 anos completa os 3 filhos, principalmente, né? Então nós temos esse texto aí na Bíblia, que Noé com os 500 anos, está lá no versículo 32, ele tem 3 filhos que são Sem, Cão e Jafé, né? Pois é, Sem, Cão e Jafé. Então ele tem esses 3 filhos. Lameque viveu mais 777, olha só que número perfeito, né? Anos após Noé. É interessante. E ele teve mais filhos e filhas, ou seja, Noé tinha irmãos e irmãs, tinha tudo isso, era a mesma criação, tudo isso. E a pergunta que fica é a seguinte: Adão, ele foi contemporâneo de Noé. Adão viveu, conheceu, presenciou a vida de Noé, né? Então, por quê? Porque Adão viveu 930 anos, 930 anos. E esses 930 anos são representativos de que ele viu muitas gerações, né? Então, ele vivendo 930 anos, ele teria a oportunidade de conhecer Noé, que foi um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Nós vamos ver no próximo estudo, mas a Bíblia não revela que ele conheceu. Por quê? Somando a idade de Adão, que nós vimos que foi 930 anos, e somando as idades de todos os outros antecedentes de Noé, os ascendentes de Noé, indica que ele nasceu no ano 946, portanto 16 anos após a partida para a glória de Adão. Então é importante que a gente saiba disso. Adão não conheceu a Noé. Adão chegou a conhecer até Lameque, né? Adão conheceu ainda Lameque, mas não conheceu Noé. Adão deve ter sido um homem feliz e farto, uma família gigantesca, né? Porque Adão teve netos, bisnetos, tataranetos e outros sufixos que eu não sei nem falar, mas que representavam a sua geração, a sua longevidade. Ele viu o cumprimento de Deus na sua vida, né? Que foi através dessa multiplicação da humanidade, esse fruto que Deus queria dele, e a gente vê isso evidenciado aí no capítulo 5. Bom, então esse foi o capítulo 5 do livro de Gênesis, né? Nós estamos ainda no início do estudo da palavra. Agora as coisas vão começar a esquentar um pouco mais. O próximo capítulo há curiosidades tremendas. Esse também é curiosidades das idades dos homens, como os homens eram longevos, mas nós vamos ver as limitações que Deus começa a impor, porque o pecado já estava na humanidade e esse pecado multiplicava-se de forma terrível, né? Terrível, que chegou ao ponto de assustar a Deus. E e nos dias de hoje eu estou gravando essa aula no ano de 2020, um ano sui generis. Eu vou deixar até registrado, porque eu não sei quando essa aula pode ser ouvida, mas um ano onde houve uma pandemia aqui no nosso planeta todo, onde as pessoas passaram meses sem sair de casa, meses sem trabalhar, meses assustados com mortes vindas de todos os lados. Então é importante que isso é um sinal, assim como no próximo capítulo nós vamos falar desses sinais que Deus estava dando através de Noé. E se você está ouvindo isso num período e a sua decisão de se aprofundar ainda no Senhor, ou de se aceitar o Senhor ainda não aconteceu, aproveite, porque nós estamos vivendo tempos como os tempos de Noé, e é uma oportunidade que nós temos de nos aprofundar, conhecer mais a palavra e viver uma vida com Deus como Enoque viveu, como Noé viveu e como muitos homens de Deus viveram. Dessa forma, que Deus te abençoe, que Deus te dê aprofundamento no estudo, né? Pegue agora esse texto, reflita nele, pense em tudo que foi
falado nas últimas palavras que eu te disse aqui agora, para que você possa de fato entender a profundidade do que a Bíblia nos revela, do que a Bíblia nos ensina e do que ela quer gerar em nossas vidas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até a próxima aula.